Ganal, relatos macabros e sinistros. Seja bem-vindo ao desconhecido. Eu achava que estava indo para a Europa, mas naquela noite percebi que estava sendo vendido como um objeto. Saí da Guiné buscando uma nova vida. Juntei cada centavo para pagar a travessia até a costa da Líbia, onde, segundo promessas dos coiotes, um barco me esperaria para me levar até a Itália. Mas não foi isso que aconteceu. Assim que atravessamos a fronteira, homens armados nos cercaram. Nos obrigaram a entrar em caminhões fechados, onde o ar era escasso e o medo sufocava mais do que o calor. Depois de horas de viagem sem saber para onde íamos, o veículo parou. Nos tiraram à força e nos empurraram para dentro de um galpão escuro. Foi quando olhei ao redor e entendi. Não éramos refugiados, éramos mercadoria. E quem não fosse comprado simplesmente desapareceria. O ar dentro do galpão era pesado, cheiro de suor, de medo e de desespero. Havia pelo menos 50 de nós ali dentro, amontoados, sem comida, sem água. Homens armados nos vigiavam o tempo todo. Alguns riam, fumando cigarros enquanto trocavam dinheiro entre si. Eu entendi ali que não éramos pessoas para eles. Horas depois, um dos guardas gritou algo em árabe. Os portões se abriram e 3 homens bem vestidos entraram. Olhavam para nós como se estivéssemos em um mercado de gado. Então, o leilão começou. Um a um, os guardas nos empurravam para um pequeno palco improvisado no centro do galpão. Alguns compradores analisavam os prisioneiros de perto, levantavam seus braços, forçavam a boca para ver os dentes. Outros apenas murmuravam valores e davam acenos discretos. $200, $300, o preço de um ser humano. Eu vi um homem tentar resistir. Ele gritou, chutou um dos guardas. Não deu tempo para mais nada. O som de um tiro ecoou pelo galpão e seu corpo caiu no chão, imóvel. Ninguém reagiu. O silêncio foi absoluto. Depois de alguns minutos, um dos homens riu e ordenou que limpassem o sangue. O leilão continuou como se nada tivesse acontecido. Então, chegou a minha vez. 2 guardas me puxaram pelos braços e me jogaram para o centro do galpão. Meus olhos se cruzaram com os de um dos compradores. Ele me observava de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria. Eu tremia, queria lutar, mas sabia que o destino de quem resistia já estava claro. $400. A voz veio do fundo do galpão. Um segundo comprador fez um sinal com a cabeça. A disputa pela minha vida começou. 500. Meu coração disparou. Não sabia se ser vendido era pior do que não ser, porque aqueles que não eram comprados simplesmente desapareciam. Lembrei-me do que um homem ao meu lado havia sussurrado antes. Se ninguém nos comprar, eles nos matam. As ofertas continuaram por mais alguns minutos. Então, um dos compradores acenou e me puxaram para o lado. Eu tinha dono. Vi outros sendo vendidos logo depois. Aqueles que não receberam ofertas foram levados para fora. O portão se fechou. Segundos depois, ouvi os tiros. Minha respiração travou. Eles estavam executando os que não foram vendidos. Foi naquele momento que percebi que, se eu quisesse sobreviver, teria que fugir. Mas fugir dali significava arriscar minha vida. E se eu falhasse, meu corpo se juntaria aos outros que nunca seriam encontrados. Fui jogado para o lado, junto com outros que haviam sido vendidos. Meus pulsos estavam amarrados com uma corda áspera e minha mente ainda tentava processar o que havia acontecido. Os que sobraram foram arrastados para fora. O portão se fechou. Segundos depois, ouvi os tiros. Minha respiração travou. Eu estava vivo, mas à custa de quê? Nos fizeram marchar por horas sob o sol escaldante do deserto. O homem que me comprou não olhava para mim, apenas falava baixo com os guardas. Quando chegamos a um novo galpão menor, nos jogaram dentro de uma cela e trancaram a porta. Foi ali que tomei minha decisão. Eu fugiria ou morreria tentando. Esperei até a madrugada. Quando os guardas cochilavam, usei as próprias mãos para desgastar a corda. Meus pulsos ardiam, a pele rasgada, mas não parei. Quando finalmente me soltei, rastejei até a porta de ferro.
Não havia fechadura visível, mas uma fresta estreita na parte inferior, o bastante para tentar forçar uma saída. O medo me consumia, mas eu não tinha outra escolha. Respirei fundo e fugi pelo escuro. Nunca olhei para trás, mas até hoje eu escuto os tiros na minha cabeça. Gostou dessa história? Deixe o like, se inscreva e ative o sino para mais relatos macabros. Meu nome foi chamado. Os outros prisioneiros me olharam em silêncio. Ninguém precisava dizer nada. Todos sabíamos o que isso significava. Quando fui preso, achei que era um erro, um engano que seria resolvido em alguns dias. Mas os dias se tornaram semanas, depois meses. No começo, me colocaram em uma cela pequena, superlotada. A comida era escassa, os interrogatórios frequentes. Eles nunca explicavam o motivo da minha prisão. Então, algo estranho começou a acontecer. Exames médicos constantes. Coletas de sangue, ultrassons, testes cardíacos, nenhuma explicação. Outros prisioneiros começaram a desaparecer, sempre depois dos exames, sempre à noite. Ninguém voltava. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas um dos guardas apenas riu. Naquela noite, ouvi meu nome ecoar pelos corredores. Eu sabia que se entrasse naquela sala, nunca mais sairia. O silêncio no corredor era pesado. Meus pés hesitaram, mas os guardas já estavam vindo. Fui escoltado para fora da cela. Os outros presos não me olharam. Sabiam que questionar significava punição. Desde que fui preso, minha rotina foi marcada por interrogatórios sem respostas e exames médicos sem explicação. Primeiro, um simples exame de sangue. Depois, ultrassons do abdômen. Testes cardíacos. Nunca havia um diagnóstico, nenhum medicamento, nenhuma justificativa. Eu não era o único. Prisioneiros eram chamados para exames semanais. Poucos dias depois, desapareciam. As histórias sussurradas entre as celas falavam de algo pior do que tortura. Os hospitais são a última parada. Naquele dia, quando meu nome foi chamado, soube que minha vez havia chegado. Os guardas me levaram por um corredor diferente. O chão cheirava a desinfetante e o eco dos nossos passos me fazia sentir ainda mais preso. Chegamos a uma sala pequena, onde um homem de jaleco branco me aguardava. Ele parecia um médico, mas não agia como um. Sem dizer uma palavra, começaram a medir minha pressão, examinar meus olhos e fazer anotações em uma prancheta. Então veio a pergunta que gelou minha espinha. Você tem problemas de saúde? Engoli em seco. Por que um médico faria essa pergunta, mas não me diria o que eu tinha? Respondi que não. Ele apenas fez um aceno para os guardas. Esse pode ir. Saí da sala com a sensação de que havia sido marcado. Na cela, contei a um prisioneiro mais velho sobre o exame. Seu olhar ficou sombrio. Eles estão selecionando os mais saudáveis. Não precisei de mais explicações. Entendi tudo. O tráfico de órgãos era real. O sistema era calculado. Eles pegavam os presos politicamente inconvenientes, faziam exames para ver quem tinha órgãos saudáveis e os levavam. Para onde? Hospitais. E nunca mais voltavam. Naquela noite não consegui dormir. A única coisa que conseguia pensar era no que fariam comigo. No dia seguinte, chamaram mais 2 prisioneiros. Eles nunca voltaram. Eu sabia que era questão de tempo até que voltassem por mim. Foi aí que decidi que, se tivesse uma chance de escapar, eu não hesitaria. Na cela, observei os guardas, seus turnos, seus movimentos. Um erro deles poderia ser minha única saída. Então, o inesperado aconteceu. Uma noite, um estrondo soou na prisão. Um acidente, talvez uma falha no sistema de segurança. Os guardas correram pelo corredor, deixando as celas sem vigilância por um momento. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Fui até a porta e tentei forçar as barras. Nada. Mas um dos prisioneiros, um homem magro e ágil, conseguiu passar os braços pelos ferros e alcançar a trava. A porta abriu. Estávamos livres. Pelo menos da cela. O próximo passo era escapar do prédio sem sermos notados.
E eu sabia que, se falhasse, não teria uma segunda chance. A porta da cela estava aberta, mas sair dali era apenas o primeiro passo. O corredor estava vazio, mas os sons de gritos e alarmes ecoavam pelo prédio. Algo havia acontecido. Um tumulto, um acidente. Seja o que fosse, essa era a minha única chance. Eu e outros 2 prisioneiros nos movemos rápido, mantendo-nos nas sombras. Seguimos pelos corredores, evitando os guardas que corriam para o lado oposto. Então, chegamos a uma porta dupla marcada com um símbolo médico. O sangue gelou. Era ali que levavam os desaparecidos. Empurrei a porta e vi macas enfileiradas, corpos sedados, monitores apitando. Um cheiro forte de desinfetante enchia o ar. Havia fichas penduradas, listando tipos sanguíneos, compatibilidades. Ouvi passos. Alguém vinha. Corremos. Achamos uma saída pelos fundos e escapamos para um beco escuro. O ar frio encheu meus pulmões quando percebi. Eu estava vivo. Meses depois consegui sair do país e contar minha história. Mas o sistema continuava. Muitos não tiveram a mesma sorte. Esse relato te arrepiou. E deixa o like e comenta. Quando fecho os olhos, inscreva-se para mais mistérios. Quem foi levado no meu lugar? Eu estava voltando para casa depois da escola, quando um carro preto parou ao meu lado. Antes que pudesse reagir, mãos fortes me agarraram e me puxaram para dentro. Tentei gritar, mas um golpe na cabeça me fez apagar. Acordei no escuro, dentro de um porta-malas. O ar estava quente e abafado. Minha cabeça latejava e minhas mãos estavam amarradas. O carro balançava a cada curva e tudo o que eu conseguia pensar era: isso não pode estar acontecendo. Depois do que pareceram horas, o carro parou. A porta do porta-malas se abriu e a luz me cegou por um instante. Quando meus olhos se ajustaram, vi que não estava sozinho. Outros jovens estavam ali, assustados, imóveis, sequestrados como eu. Foi quando um dos sequestradores se aproximou e disse: agora vocês pertencem ao grupo. Quem não obedecer, desaparece. Fomos empurrados para fora do porta-malas com brutalidade. O chão de terra batida estava frio e o ar cheirava a gasolina e suor. Olhei ao redor. Estávamos em um local afastado. Um galpão cercado por muros altos. Homens armados vigiavam cada canto. Os outros jovens mantinham a cabeça baixa. Todos entendiam que qualquer movimento errado poderia ser o último. O homem que nos trouxe se aproximou, observando cada um de nós como se fôssemos mercadoria. Agora vocês fazem parte do grupo. Vocês têm 2 escolhas: aprender ou desaparecer. Aprender o quê? Engoli seco, sentindo o coração disparar. Naquela noite, um deles nos explicou como as coisas funcionavam. Não éramos os primeiros a chegar ali. Outros jovens tinham sido levados antes. Alguns obedeceram, outros desapareceram. Se tentarem fugir, são caçados e mortos. Se desobedecerem, não durarão muito. Ninguém precisou dizer mais nada. O medo já tinha nos dominado. Nos dias seguintes, passamos por uma rotina brutal. Acordávamos ao som de gritos e disparos de armas. Nos ensinaram a atirar, a roubar, a extorquir. Não havia escolha. Vocês pertencem a nós agora. A polícia nunca vai salvar vocês. No começo, me recusei a participar, mas vi um garoto que fez o mesmo. Foi espancado até não conseguir mais respirar. Depois disso, fiz o que mandavam, mas por dentro, eu nunca aceitei aquela vida. Havia regras. A primeira, nunca questionar. A segunda, nunca tentar fugir. A terceira era a mais simples e cruel: nunca confiar em ninguém. Mesmo assim, eu não queria me tornar um deles. Precisava encontrar uma saída. Foi então que conheci Luiz. Ele tinha chegado alguns meses antes de mim. Não falava muito, mas nos entendemos com um olhar. Você ainda pensa em fugir? Ele perguntou uma noite. A resposta era óbvia, mas fugir significava enfrentar a morte. A cada dia, mais jovens chegavam. Alguns eram enviados para missões, outros
simplesmente sumiam. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria a minha vez. Foi então que uma oportunidade apareceu. Uma noite, um dos líderes nos levou para uma operação fora do galpão. Era a primeira vez que saíamos dali. Enquanto estávamos em um beco esperando ordens, Luiz olhou para mim e sussurrou: "É agora ou nunca." Meu coração disparou. Não tínhamos um plano, apenas um impulso. E então corremos. Um deles percebeu e gritou. Os tiros começaram a ecoar atrás de nós. Corremos o mais rápido que conseguimos, mas sabíamos que não era uma simples fuga. Era a nossa única chance de sobreviver. Os tiros ecoaram atrás de nós. Corremos sem olhar para trás. Luiz tropeçou, caiu no chão de terra, mas se levantou rápido. Se ficássemos para trás, seríamos mortos. Não podíamos parar. Saltamos por uma cerca de arame farpado. Senti a pele rasgar no meu braço, mas continuei. A adrenalina fazia meu corpo ignorar a dor. Chegamos a uma estrada deserta. Nenhuma luz, nenhum carro. E os gritos ainda estavam perto. Então, faróis apareceram à distância. Meus pulmões queimavam. Acenei desesperadamente tentando chamar atenção. O veículo freou bruscamente. O motorista saiu e nos encarou. Era um homem mais velho, assustado. "Nos ajude! Estão tentando nos matar." Luiz olhou para trás. Sombras se moviam no escuro. Eles estavam chegando. O homem hesitou, mas abriu a porta. Entramos sem pensar. No banco de trás, ofegante, percebi tínhamos escapado. Mas por quanto tempo? A polícia foi chamada e a história veio à tona. Alguns foram presos, mas eu sabia a verdade. Aquela organização dessa história parava. Deixe o like, se inscreva e ative o sino para mais relatos mas toda noite macabros. Ainda sonho com os que não conseguiram fugir. Os gritos ainda ecoam na minha cabeça. Gritos de terror, de desespero. Naquela noite, minha vida mudou para sempre. Eu tinha 15 anos e estava na escola quando os homens armados chegaram. Primeiro, ouvimos o barulho dos tiros. Depois, os gritos das professoras. O pânico tomou conta. As portas foram arrombadas e os homens invadiram as salas, ordenando que nos levantássemos. Algumas tentaram correr, mas foram arrastadas de volta. Eles já tinham feito isso antes. Nos empurraram para caminhões. Corpos apertados uns contra os outros. Chorávamos. Chamávamos nossas mães. Mas ninguém veio nos salvar. A viagem foi longa. Cada quilômetro nos afastava de casa. O ar cheirava a gasolina, suor e medo. Quando finalmente os motores pararam, os homens sorriram. "Agora vocês pertencem a nós." Naquele momento, entendi que nunca mais seríamos as mesmas. A noite estava fria quando nos jogaram para fora dos caminhões. O solo era de terra batida e a floresta ao redor parecia não ter fim. Os homens gritavam ordens, apontando armas para nós. Ninguém ousou desobedecer. Fomos levadas para uma clareira onde havia barracas improvisadas e uma grande fogueira ao centro. Mulheres de véus escuros nos separaram em grupos, empurrando algumas meninas para tendas maiores. Nunca mais vimos aquelas que foram levadas primeiro. No dia seguinte, um homem alto e de olhar cruel fez um discurso. Ele nos disse que agora pertencíamos ao grupo, que não éramos mais crianças, mas sim guerreiras. "Vocês não têm mais família. Seu lar é aqui." Ninguém chorava mais. O medo agora era absoluto. A rotina do cativeiro era brutal. Nos obrigavam a acordar ao nascer do sol. Tínhamos que cozinhar, limpar e obedecer sem questionar. Algumas meninas foram prometidas como esposas a soldados. Outras foram treinadas para atirar. A primeira vez que nos deram armas foi o pior momento. Uma das meninas, sadia, se recusou a pegar a arma. Tentou argumentar, dizer que só queria voltar para casa. Um dos homens apenas sorriu e apontou a própria arma para ela. "Ou você aprende, ou desaparece." Ela pegou a arma com as mãos trêmulas. Todas pegamos. Os dias se tornaram semanas, sem notícias do mundo exterior. A fome era constante, a dor também. Muitas adoeceram, algumas simplesmente desistiram de lutar.
A única coisa que me mantinha viva era um pensamento. Eu precisava fugir. Sadia se tornou minha amiga. Compartilhávamos os mesmos medos e os mesmos sonhos. Às vezes falávamos em cochichos sobre escapar, mas o destino das meninas que tentaram antes nos assombrava. Certa noite, o acampamento foi tomado pelo caos. Ouvimos tiros à distância e gritos de alerta. Os soldados começaram a correr, pegando armas e se preparando para enfrentar algo. Era um ataque militar. Sadia olhou para mim. Sabíamos que era agora ou nunca. Vamos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Nos esgueiramos para fora da tenda, usando a confusão como distração. Nos jogamos no mato, engatinhando pelo solo úmido. Os disparos eram ensurdecedores. Cada explosão iluminava a floresta como um raio. Sadia segurou minha mão. Não pare, nunca pare. Corremos sem rumo, sem saber se estávamos indo na direção certa. A única certeza era que, se ficássemos ali, morreríamos. Minhas pernas queimavam de cansaço, mas continuei correndo. Era fugir ou desaparecer como tantas outras. Até que, no meio da escuridão, ouvimos vozes. Abaixamo-nos no mato esperando, mas então um facho de luz nos encontrou. Era um grupo de soldados. A pergunta era, eles estavam ali para nos salvar ou para nos levar de volta? A luz da lanterna ofuscou meus olhos. Meus pés estavam cobertos de lama e meu corpo tremia de exaustão. Um dos soldados se aproximou, a arma apontada para o chão. Eu queria correr, mas não tinha mais forças. "Quem são vocês?" Ele perguntou, a voz firme. Sadia tentou responder, mas apenas soluçou. As palavras não saíam. Então, ouvi a frase que mudou tudo. "Somos as meninas sequestradas. Por favor, nos ajude." O homem se virou para os outros soldados. Eu vi seus olhos se arregalarem. Eles conheciam nossa história. O mundo inteiro conhecia. Nos colocaram em um jipe e partiram rapidamente. No caminho, descobrimos que estavam ali para resgatar sobreviventes. Chegamos a um acampamento militar, onde outras meninas estavam. Algumas choravam, outras estavam em choque. Eu sobrevivi. Mas até hoje não sei quantas mais ficaram para trás. E quando fecho os olhos à noite, ainda escuto os gritos. O terror real está só começando. Curta, inscreva-se e ative o sino para não perder nada.